Segredos do Thor. Curiosidades que você não sabia. Fala, galera! Chris Hemsworth na área, ou melhor, o Deus do Trovão em pessoa. Brincadeirinha, mas falando em Deus do Trovão, vocês aí já ficaram se perguntando sobre os segredos do nosso amigo Thor? Tipo, o cara é poderoso pra caramba, maneja um martelo mágico que nem o Newton explica, e ainda por cima é um deus nórdico. Mas será que vocês sabem de onde ele veio, como ele virou esse ícone dos quadrinhos, ou mesmo às vezes que ele, digamos, deu uma mancada homérica? Fiquem ligados porque hoje vamos desvendar os mitos, os quadrinhos e até os filmes para revelar as curiosidades mais chocantes sobre o Thor. Preparem-se para descobrir coisas que vão explodir a cabeça de vocês, tipo, mais forte que um raio do Mjolnir. Deixem o like, se inscrevam no canal e preparem-se para uma aventura digna de Asgard. Antes de ser esse herói super famoso dos quadrinhos, o Thor já era uma lenda. Tipo, estamos falando de mitologia nórdica, raiz pura. Lá, ele era o deus da tempestade, da força, da guerra e protegia tanto os deuses quanto os mortais. Aí, nos anos 60, Stan Lee, o cara que praticamente inventou a Marvel, junto com os talentosos Larry Lieber e Jack Kirby, decidiram: ei, precisamos de um herói que seja mais poderoso que qualquer ser humano. E adivinhem só, a inspiração veio direto da mitologia nórdica. E assim nasceu o Thor dos quadrinhos em 1962, na revista número 83. Mas diferente de outros heróis que eram só pessoas normais que ganharam poderes, o Thor já chegou chegando como um deus. Isso mesmo, ele já era poderoso desde que nasceu, o que o tornava único no universo Marvel. Imaginem só, antes de ser o Deus do Trovão que conhecemos e amamos, o Thor quase estrelou em romances de banca. É isso aí, aqueles livrinhos baratos, cheios de aventura e fantasia, que faziam o maior sucesso nos anos 30 e 40. Jack Kirby, a mente brilhante por trás do visual do Thor, já tinha até criado uma versão inicial do personagem nos anos 50, mas ela nunca tinha ido para frente. Kirby era apaixonado por mitologia e queria trazer o Thor para o mundo, e a Marvel acabou sendo o lugar perfeito. Mas pensa só, e se o Thor tivesse virado um herói desses romances? Será que ele teria o mesmo impacto? Acho que não, né? A Marvel deu a ele o palco que ele merecia, ao lado de outros heróis incríveis como o Homem de Ferro e o Hulk. Agora falando sério, quem nunca quis levantar o Mjolnir? O martelo do Thor é tão icônico quanto o próprio Deus do Trovão, e a história por trás dele é ainda mais legal do que vocês imaginam. Nos quadrinhos e na mitologia, o Mjolnir foi forjado pelos anões de Asgard, usando um metal mágico chamado Uru. Mas o mais interessante é que a ideia de um martelo mágico que só pode ser erguido por quem é digno foi ideia do Stan Lee. Ele queria que o Mjolnir fosse o teste definitivo de caráter. E essa ideia simples se tornou uma das marcas registradas do Thor. E tem mais, sabiam que o encantamento do Mjolnir foi um erro de digitação? Sério. A frase original era: quem for digno empunhará este martelo e terá o poder de Thor. Imagina só, qualquer um que levantasse o martelo virava um deus. Ainda bem que corrigiram isso, né? Capítulo 4. O dia em que o Superman levantou o Mjolnir. Preparem-se para uma revelação bombástica. O Superman, o maior herói da DC Comics, já levantou o Mjolnir. Isso aconteceu em 2003, no épico crossover. No meio de uma batalha épica contra as forças do mal, o Superman se mostrou digno de erguer o martelo do Thor. Os fãs piraram, porque até então quase ninguém tinha conseguido essa façanha. Mas calma, o Superman só pôde usar o Mjolnir por um tempinho. Parece que o martelo reconheceu a força e a bondade do Superman, mas no final das contas, ele tinha um destino diferente. Mesmo assim, essa cena entrou para a história dos quadrinhos como um dos momentos mais épicos de todos os tempos.
E se eu dissesse que o Thor já foi uma mulher? Não, não estou falando da Valquíria. Nos quadrinhos, o manto do Thor já foi assumido por outros personagens, e um deles foi a Jane Foster, o grande amor do Deus do Trovão. Em 2014, na saga, a Jane se torna a Thor depois que o Thor original perde a capacidade de levantar o Mjolnir. E ela mandou muito bem, mostrando que a força do Thor vai além de gênero. E não para por aí. Teve também o Beta Ray Bill, um alienígena superpoderoso que também se mostrou digno de erguer o Mjolnir e até ganhou seu próprio martelo, o Stormbreaker. Essas versões alternativas mostram que o legado do Thor é enorme e que qualquer um, independente de gênero ou planeta, pode ser digno de empunhar o poder do Deus do Trovão. Capítulo 7. O incrível Thor Sapo. Lembram que eu falei que ia ter história maluca? Então, preparem-se para essa. O Thor já foi transformado em um sapo. Sério, nos anos 80, o Loki, irmão do Thor e mestre da trapaça, aprontou mais uma e usou magia para transformar o Deus do Trovão em um sapo. Aí, o Thor, mesmo como anfíbio, teve que enfrentar uma aventura bizarra no Central Park, em Nova York, liderando uma guerra entre sapos e ratos. E o melhor, ele continuou usando o Mjolnir mesmo como sapo. Essa fase é tão surreal que virou um clássico cult entre os fãs. E acreditem, essa não foi a única vez que o Thor virou sapo. Nos quadrinhos existe o Trog, um sapo com os poderes do Thor que vive suas próprias aventuras. É a Marvel mostrando que sabe misturar humor e criatividade como ninguém. Chris Hemsworth quase perdeu o papel do Thor. É difícil imaginar outro ator interpretando o Thor nos cinemas, né? Mas acreditem, o papel quase foi para outra pessoa. O Tom Hiddleston, que acabou interpretando o Loki, fez o teste para ser o Thor. Imagina só? Além dele, atores como Charlie Hunnam e Alexander Skarsgård também foram cotados. Mas no final, o Chris Hemsworth conquistou a todos com sua presença e carisma, e o resto é história. E tem mais, o Liam Hemsworth, irmão do Chris, também fez o teste para o papel. Imagina que loucura seria ter dois Hemsworth como Thor e Loki, mas os diretores acharam que o Chris tinha mais a cara do Deus do Trovão, e não dá para negar que eles estavam certos. Os poderes secretos do Thor. Todo mundo conhece o Thor pelo Mjolnir, mas ele é muito mais poderoso do que vocês imaginam. Além de controlar raios e tempestades, ele tem super força, resistência, agilidade e imortalidade. Nos quadrinhos, o Thor já mostrou que pode até viajar no tempo. Lembram de Vingadores Ultimato? Então, ele deu uma palhinha dessa habilidade no filme. Ele também controla os ventos, manipula os elementos da natureza e é um dos seres mais poderosos do universo Marvel. O cara é um pacote completo. Thor, um legado de aventuras. E aí, gostaram de conhecer os segredos do Thor? Do seu passado na mitologia às suas aventuras mais bizarras nos quadrinhos, o Deus do Trovão conquistou gerações com sua força, humor e, claro, seu martelo mágico. Vimos que ele quase foi um herói de bolso, que o Superman já ergueu o Mjolnir, que ele já foi um sapo 2 vezes e que o papel quase foi para outro ator. O Thor é a prova de que um bom personagem nunca envelhece, apenas ganha novas camadas e histórias para contar. E com certeza, o Deus do Trovão ainda terá muitas aventuras épicas para nos mostrar. Até a próxima aventura. E aí, gostaram de conhecer os segredos do Thor? Desde sua origem mitológica até os momentos mais inesperados nos quadrinhos e no cinema, o Deus do Trovão é um personagem cheio de histórias fascinantes que continuam a cativar fãs ao redor do mundo. Qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Deixe nos comentários e compartilhe o vídeo com seus amigos que também são fãs de Thor. E claro,
Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Nos vemos no próximo.